Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do programa Ortopedia Funcional Sem Crise. Aqui nós discutimos assuntos da jornada que todo odontopediatra e ortodontista precisa seguir para dominar o diagnóstico e planejamento ortopédico funcional dos maxilares com segurança. Eu sou o Dr. Eliezer, sou especialista em ortopedia funcional dos maxilares e há 32 anos atuo na área dos aparelhos ortopédicos e ortodônticos. O tema dessa aula é: saiba qual o erro comum cometido pelo odontopediatra e ortodontista ao enviarem um aparelho ortopédico funcional para o laboratório. É muito interessante nós entendermos, em primeiro lugar, o que é esse enviar, do aparelho ortopédico funcional para o laboratório, porque nós estamos falando, na realidade, de uma terceirização. Nós estamos terceirizando um trabalho. Ah, mas o odontopediatra, o ortodontista teria que saber construir o aparelho funcional? Bom, lógico que com o dia a dia, a gente sabe muito bem que isso é bem difícil. O odontopediatra, o ortodontista está construindo os aparelhos, acrilizando, demanda muito tempo, mas a gente tem que saber fazer para saber mandar. A partir do momento que você fica sabendo como que trabalha, como que elabora o aparelho, você também vai conseguir fazer uma prescrição, não do seu desenvolvimento e planejamento ortopédico funcional. Isso você vai estar aperfeiçoando cada dia mais. Mas sim a prescrição do aparelho, ou seja, é um clamp, tal fio, tal mola, tal parafuso e assim vai. Esse assunto é muito interessante. Se você se interessa bem por esse assunto, está gostando já sobre isso, dá um like aí embaixo, se inscreva no nosso canal, para que a gente possa compartilhar isso também com outros colegas, outros profissionais também da área. Então essa terceirização, ela vem também dentro de um processo de um bom diagnóstico e planejamento do seu caso. Você saber analisar realmente a cefalometria, saber ter um conhecimento legal também sobre o crescimento e desenvolvimento crâniofacial, saber quais as opções de aparelho ortopédico funcional você pode ter, Às vezes, eu vejo isso muito com os ortodontistas, a ortopedia é só para avançar a mandíbula. Bom, é por isso que muitas vezes você está perdendo dinheiro, e outros estão ganhando, porque não é só isso. A ortopedia funcional, ela é a base para receber os dentes. Então, se você trata uma criança, começa a tratar essa criança com 8 anos, e você pode dar continuidade também com a ortodontia. Então isso é muito interessante, Você vai ter uma captação legal de clientes e de recursos financeiros também. Então, quando você vai terceirizar esse trabalho, você tem que saber qual é o processo também, o que o laboratório técnico de prótese está enfrentando ali, Então eu costumo sempre conhecer o meu laboratório. Isso é interessante, porque se eu vou terceirizar, eu tenho que saber quem é que vai fazer. Então, esse terceirizar, ele necessita também de uma comunicação muito clara entre você e o laboratório. Então, conhecer o laboratório, ter essa dinâmica de conversa entre você e o técnico, A gente tem que saber essa diferença de terceirização. Então, terceirizar, você vai passar o seu trabalho para uma pessoa fazer. Então, você tem que supervisionar, tem que saber as dificuldades que ele enfrenta, tem que saber o que é bom, o que é ruim dentro dessa terceirização, tem que saber a qualidade também dessa terceirização, Porque quem vai assumir a responsabilidade desse aparelho é você. Então, você faz lá o seu diagnóstico e planejamento, escolhe tal aparelho ortopédico funcional, mas a execução desse aparelho ortopédico funcional, ela não foi bem executada. Então, o que você tem que entender é que todo o sistema de reabilitação neuro-oclusal, ela depende da excitação do seu
aparelho ortopédico funcional que você prescreveu, que vai colocar lá na boca do seu cliente, do seu paciente. Então, para que você tenha o resultado que você espera, né, e que você diagnosticou bem, que você planejou bem, que você estudou o caso daquele paciente, você realmente tem que ter um bom resultado, tem que ser a chave da ignição do aparelho, é o aparelho ortopédico funcional. Se essa chave vem quebrada, se essa chave vem gripada, não vai acionar o seu tratamento, né? Então aí você fica o quê? Perdendo tempo, vai perdendo tempo. Ah, por que esse aparelho é o correto? Às vezes você até troca ideia com algum colega, mas aí o que está acontecendo? É o aparelho. E, gente, quando a gente fala de reabilitação neurooclusal, a gente sabe que a gente está falando de proceptores. Proceptores que estão na base da raiz do dente, proceptores que estão no palato, no lábio, na bochecha, especialmente na língua, né? Então, a tua prescrição realmente tem que ser muito objetiva. E quando você vai terceirizar, uma pessoa não pensa como você. Então, lembra-se que a comunicação ela tem que estar muito bem aberta, muito tranquila, né? Para que você realmente possa ter todo o resultado bem positivo dessa terceirização, né? Bom, quando você escolhe bem o seu laboratório, então você está escolhendo um laboratório que realmente vai corresponder àquilo que você quer. Você já foi lá, conheceu, né, e tudo mais, conversou, comunicação aberta. Então você começa a colher o quê? Os benefícios disso. E quais são os benefícios? Primeira coisa, você vai ter um resultado top, né? Você vai ver realmente o tratamento progredir, o tratamento ir para frente. Uma das coisas muito legais é quando os pais falam assim, nossa, eu estou vendo o resultado. Depois de 3 meses, se ele não vê resultado, ele vai chegar para você e vai cobrar. Então, essa chave de ignição ela é muito importante. Então, isso é um benefício que você vai colher bastante. Isso é algo que vai te responder bastante no tratamento. E uma coisa muito legal é que quando você vai trabalhando bastante com esse laboratório, você vai afinando a comunicação com o laboratório. Você vai sempre se aproximando mais, então você vai tendo mais conectividade com esse laboratório. Cada vez vai ficando mais fácil você fazer os laboratórios, os aparelhos ortopédicos funcionais nos laboratórios, tá? O que você tem que entender é que essa terceirização não é aquele negócio, moldou e mandou lá para o laboratório, não é nada disso. Isso daí é totalmente incorreto fazer. Se você faz isso como odontopediatra, como ortodontista, você tem que aprender melhor a fazer o seu planejamento, né? Porque se você está fazendo isso, quem está planejando o caso é o laboratório, não você. Agora o laboratório não viu lábio, não viu língua, não viu a radiografia, não viu os hábitos, não conviveu com a família, não sabe como é a família, né? Então, para você ter essa resposta neurofisiológica da reabilitação de uma nova postura de mandíbula, nova postura de língua, de um novo comportamento, né, na mastigação, poxa, o laboratório não sabe nada disso. Ele só sabe, talvez, que isso daqui avança, isso daqui excita, isso daqui abre, isso aqui fecha, isso aqui empurra o dente para frente, empurra o dente para trás, isso daí ele sabe. Mas estudar realmente afinco, ele não estudou. Quem que estudou? Você. Então você que planejou esse aparelho por causa da onde você quer chegar. Como que é isso, né? Quando você faz a prescrição de um aparelho para o laboratório, a primeira coisa que você tem que ter em ideia é o fim, é onde você quer chegar. E você só pode levar uma pessoa a algum lugar se você já esteve lá. Então, para isso é que a gente faz planejamento, para isso que a gente faz os diagnósticos, para realmente a gente fazer o planejamento, dominar esse planejamento e executar esse tratamento com segurança. E tenho certeza, quando você faz um diagnóstico, um planejamento, você vai dominar a ortopedia funcional dos maxilares, não é verdade? Então isso é muito importante, você está sempre pensando, sempre tendo bastante relevância sobre isso. Porque hoje em dia, pessoal, o que destaca um profissional do outro são
as pequenas coisas. Eu ensino bem os alunos, né? Com a prática você não vai se basear mais em valores, você vai se basear em perfil. O tipo, a musculatura, os hábitos, posição que está esse incisivo, né? Porque você vai buscar o que? O equilíbrio da posição oclusal de acordo com o equilíbrio da musculatura, de acordo com o equilíbrio das bases ósseas. Então, tudo é um complemento. Então, você tem que saber construir tudo isso de uma forma coerente, de uma forma realmente construtiva, né? E isso é importante também você passar com bastante segurança para os pais desse paciente. Então, se você ficava jogando informação aí, hoje a internet está aberta aí para qualquer um. Ele vai começar a pesquisar e vai começar a te pressionar e saber que esses resultados aí não são os resultados que ele viu na internet. Então, tome cuidado com isso, né? Então, realmente, o laboratório, ele é de extrema importância. Por isso que ele tem que ter qualidade, né? Ele tem que ter realmente qualidade nos fios, qualidade nos parafusos, qualidade das resinas, né? Qualidade quando ele entrega o aparelho para você. Eu sempre falo assim que essa comunicação é muito importante porque hoje as crianças elas querem mais figurinhas do que antigamente. Antigamente não ligava tanto. Hoje elas já ligam, elas já querem o personagem do Marvel, elas já querem o Hot Wheels, elas já querem a Barbie, a princesinha. As meninas ainda eram mais do que os meninos, mas hoje os meninos falam, pode pôr o símbolo do Homem-Aranha aí, fazer uma aranha no meu aparelho. Você faz. Antes eles só pediam time de futebol, hoje eles estão mais exigentes. Esse é o teu público. E o pai ama isso, né? Porque isso estimula a criança e isso vai trazer também bastante resultado bem positivo para o seu tratamento que você está fazendo, né? Bom, o melhor tempo, né, de você escolher o laboratório é você começar a realmente, vou colocar assim, né? Eu já passei por vários laboratórios, né? Então, os laboratórios, eles mudam de técnicos. Tem uma pessoa-chave, igual hoje aqui, eu estou na clínica, eu que faço a ortodontia, ortopedia funcional, e não faço mais reabilitações, nenhum tipo, nem limpeza, nem restauração, prótese, nada. Só faço aparelhos ortopédicos funcionais e ortodontia. E consultas, né? As consultas ainda sou eu e os planejamentos são todos eu que faço. Mas no laboratório também é a mesma coisa. Então tem uma cabeça pensante que coordena. Então ele troca de técnico e às vezes o teu aparelho vai vir não com aquelas características que você já vinha há tanto tempo. Então é hora de você ligar para o proprietário, para o diretor lá, seja quem for a pessoa responsável, e conversar. Olha, eu estou percebendo que os aparelhos eles estão vindo assim, assim, assim. Veio uma, veio duas. Eu sou 3 vezes, né? Veio a terceira, eu mudo. Eu mudo mesmo, tá? Então, aí o proprietário vai, mas porque, cara, eu falei com você uma, falei com você duas, na terceira tu não tem mais. Vou contar um exemplo aqui para vocês, por exemplo. Eu termino a ortodontia, eu gosto muito da placa de Hawley. Uns usam dispositivos, outros usam, a não ser o Invisalign, né, que eu utilizo, eu uso a contenção Vivera. Mas na ortodontia fixa eu gosto, porque se eu preciso de algum ajuste, se meu cliente vai fazer faceta, fica fácil eu remanejar isso. E eu mandava para o laboratório e vinha ruim. O mesmo laboratório de ortopedia funcional, e vinha ruim. E eu já vinha meio desgostoso, e aí eu falei, olha, está acontecendo isso e isso, eu coloco na boca do cliente, não dá certo. Ele falou, é alginato. Eu falei, não é alginato, não é a moldagem, porque é o mesmo alginato que eu uso há mais de 10 anos. E é um alginato de boa qualidade. Ele falou, o senhor tem que mudar a forma de moldar. Eu falei, também não é isso daí, né? Então fica aquele bate-boca, tal. Mudei de laboratório. Aí o laboratório trouxe uma qualidade melhor para mim, pronto. Então, quando é o momento que você tem que fazer isso? Começou a ter problema. Uma vez, conversou, 2 vezes conversou, 3 vezes, não mudou, cara, não vai mudar mais. Esse laboratório provavelmente cresceu, e então ele cresceu e perdeu essas referências que são necessárias
para que você tenha um bom resultado. Você vê um aparelho de contenção simples como o Hawley dando problema. É um absurdo. Aí eu comecei a fazer o Hawley e pedindo para o meu protesista aqui que faz as próteses, né, acrilizar para mim. Deu muito certo. Deu muito certo. E no laboratório de ortopedia funcional vinha ruim. Então você vê, né, como que perdeu a qualidade. Então qual é o momento que você tem que avaliar todas essas coisas de terceirização? O momento que começa a ter problema. Seja um aparelho mais simples, seja um aparelho mais complexo, é o momento de você fazer a troca do seu laboratório. Tá? Observe também, né, se os fios estão quebrando muito também, você tem que comunicar isso daí para o seu laboratório. Porque se os fios estão quebrando demais, então aí é necessário você realmente fazer uma observação lá para o laboratório. Tá? Não deixe de conversar com o seu laboratório. É sempre importante você conversar bastante com o seu laboratório. Tá? Outra coisa também, né? Eu tenho um fato, né, que aconteceu comigo, de que para você aprender a saber as dificuldades que o laboratório ele passa, é muito interessante você também saber fazer, tá? Saber fazer é importante. Então eu tive a oportunidade, né, de trabalhar com alguns professores, né, e eu fazia alguns aparelhos, eles me ensinavam, eu fazia, eu gostava, curto isso até hoje, né? Então é interessante você saber fazer para você também saber a dificuldade que o laboratório vai passar lá. E eu tenho certeza que muitas pessoas que estão me ouvindo hoje aqui não sabem fazer o aparelho ortopédico funcional. Ah, precisa de um laboratório? Não precisa. Eu fazia na minha casa. Eu fiz Franco, eu fiz Bionato, Clampt, Bindler, Planas. Eu faço em casa isso daí, né? E quando eu estava começando, então eu fiz um custo baixo para realmente pegar bastante volume e realmente eu começar a aprender. E eu que fazia tudo. Eu queria baixar custo, então eu tinha que fazer. E aprendi muito fazendo. Então hoje, quando eu faço uma moldagem, eu sei muito bem que aquela moldagem não ficou boa, porque o laboratório, ou quando o laboratório vai passar dificuldade, quando a minha ASB não vaza o gesso da forma correta, quando eu mesmo moldo e não copio direito o fundo de vestíbulo e etc. Então eu sei muito bem aonde vai dar a dificuldade para o laboratório. Então você veja que eu estou pontuando uma série de coisas, né, que muitas vezes não são levadas em conta dentro de uma prescrição de um aparelho para o laboratório. Então olha quantas coisas eu estou relevando aqui para você realmente pontuar, né? Ah, um aparelho mal adaptado fica na boca? Fica na boca. Vou dizer que não fica? Fica. Mas o resultado seu também vai ser assim. Da mesma forma que você olhar, encaixou, tá meio mais ou menos, mas encaixou. Então o teu resultado também vai ser mais ou menos, tá? Então pense bem que é necessário realmente você fazer uma boa prescrição, você escolher realmente de forma correta o seu laboratório. Aprenda a fazer, vá no laboratório, fica lá no laboratório uma manhã, uma tarde, veja lá como que eles fazem, executam. Eles mesmos vão mostrar para você aonde é que os ortodontistas e os ortopedistas funcionais, odontopediatras, né, estão pisando na bola com eles, nas moldagens e etc. Né? Então isso tudo tem que pontuar para realmente você não perder tempo e você não perder dinheiro. Porque um aparelho mal construído vai levar mais tempo para excitar os proceptores, vai dar uma resposta mais lenta ou não vai dar resposta nenhuma, você vai ter que moldar de novo, o resultado vai ficar ruim e aí vai piorando cada vez mais. Então o que eu quero dizer para você, é realmente um checklist, é realmente algo que tem que ser muito exigente, na sua prescrição, na sua escolha de laboratório, nos resultados que esse laboratório traz para você, sabe? Até você ajustar esse laboratório. Você ajustou com esse laboratório, top, fica com ele, porque você já passou um processo com ele de ajuste.
Agora, se esse laboratório fica resistindo a você a não ajustar o que você quer ser ajustado, procura outro, né? Os laboratórios sempre eles vão buscar uma quantidade maior de clientes. Com certeza eles vão querer uma quantidade maior de clientes, mas também esses clientes precisam ser de também... Se o cliente dele não é exigente, isso não quer dizer que você não é exigente, né? Que eu já escutei de laboratório falar assim, doutor, só o senhor que faz isso, os outros não fazem então, por isso que eu sou fora da curva. A gente tem que ser fora da curva. Se o laboratório está te respondendo positivamente a tua exigência, beleza. Agora se ele começa a falar, mas só o senhor pede, os outros não pedem, então tá bom, então beleza, então muda de laboratório, eu vou mudar de laboratório se você não quer fazer. Né? Simples assim. Né? Obrigado, muito obrigado, mas não vai dar. Então, o que a gente observa, né, em tudo isso? Que para você ter um bom resultado na sua prescrição, em você levar o seu tratamento conforme você planejou, conforme você diagnosticou, e você realmente ter sucesso no seu tratamento, saber assim, eu tenho certeza, eu tenho segurança desse tratamento vai dar certo, porque eu fiz tudo certinho. Então você fez lá tudo certinho, chegou no laboratório, você errou? Não, você tem que acertar. Né? Então, o que eu indico para vocês? Primeira coisa é que você escolha um alginato de boa qualidade. Quando eu comecei, então eu comprava alginatos importados, excelente qualidade. Aí começou a faltar no mercado. Não encontrava numa dental, tinha que correr para outra. Era um negócio. Aí eu parei com isso e falei assim, eu vou escolher um alginato nacional de excelente qualidade. E é o que eu faço nesses anos todos. Né? Então eu tenho um alginato de excelente qualidade, nacional, fabricado aqui, sem problema nenhum. E como eu trabalho muitos anos, e isso é muito bom também, você vai trabalhar com o mesmo alginato, né? Você vai saber o tempo de presa dele. Então você manipula bastante. Por que isso é importante? Isso é importante porque na hora que você coloca na boca do paciente, você sabe o tempo certinho que vai endurecer. Você vai olhar ele ali, ele está tomando presa, está na hora, você já tira. Então por quê? Criança, menos tempo na boca. Agora, tem que tomar cuidado, você não pode se adiantar disso para não ter distorção. Tá? Então, escolha de um alginato de excelente qualidade. Escolha da moldeira. Então, moldeira que não vai até próximo ao fundo de suco do vestíbulo, não é a moldeira indicada. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que construir, reconstruir, né, a moldeira ou complementar a moldeira. Então, ela tem aquela base reta, você vai ter que aumentar um pouco mais com cera rosa, né? Uma lâmina de cera rosa, você põe ali, vai contornando, vai copiando, vai vendo a altura, e aí dá certo, né? Então isso é muito importante, copiar fundo de vestíbulo, então eu preciso de uma moldeira ideal. Tem uma marca, né, que eu não vou dizer o nome aqui, mas é uma marca que eu gosto bastante, é uma marca nacional, não é caro essas moldeiras, né, essas moldeiras que realmente copiam o fundo de vestíbulo, elas são altas, né? E eu uso há muitos anos essa marca nossa, e dá um resultado bem positivo, tá? Então, alginato, moldeira e a técnica de moldagem, né? Então, quando você for moldar, uma coisa que eu sempre explico, né? Vou pegar aqui um modelo para vocês verem, tá? Então, olha só. Esse aqui é o modelo, tá? Então, vamos pensar que fosse uma moldeira, né? Podia ter pego uma moldeira, né? Então eu coloco menos aqui e mais, menos atrás e mais na frente, tá? Porque na hora que eu coloco na boca do meu paciente, eu coloco primeiro nessa posição, ponho atrás, aperto para jogar na frente. E a hora que eu jogo na frente, eu faço aqueles movimentos, né? Para copiar o fundo de vestíbulo. E para realmente ter na moldagem, ó, tá vendo? Ó, ter esse fundo aqui, ó, isso aqui é muito importante. Olha só. E o que eu falo com o meu paciente? Eu falo para o meu paciente, ó, eu vou inclinar
e vou olhar para não ir lá na tua garganta. Fala assim mesmo, para você não ir lá na tua garganta e te sufocar. Fica tranquilo, não vai acontecer isso com você, tá? Eu vou cuidar muito bem disso. E aí eu faço essa técnica e fico olhando lá. A hora que eu vejo que começa o material, dá uma parecidinha lá, paro de apertar e vou nos vestíbulos e faço aqueles movimentos, né, para copiar bem o vestíbulo, para que venha a ter esse tipo de moldagem aqui, ó. Ok, então você, alginato, moldeira, usou a técnica de moldagem e agora você vai vazar o gesso. Qualidade do gesso, né? Eu uso gesso pedra, né? Tipo 1. É aquele mesmo gesso que os protesistas usam, né? O gesso especial, né? Eu acho que é tipo 1, né? A prótese já foi, né? É o gesso especial, tá? Mas é um gesso pedra. Bem selecionado, por quê? Para evitar distorção. E também para copiar bastante a anatomia do dente, tá? Então isso também é importante. Outra coisa muito importante é a sua auxiliar. A sua auxiliar tem que saber vazar o gesso. Então, para ter esse gesso assim, ó, esse modelo desse jeito, a minha auxiliar foi treinada. Eu fui corrigindo e explicando direitinho para ela, fazendo junto com ela. Agora ela faz tranquilinha, de boa, né? E uma coisa também, quando você vai mandar para o laboratório, né, somente o modelo inferior, tem que copiar a parte aqui do assoalho de boca. Isso é muito importante para os aparelhos funcionais. E o freio lingual, né? Aqui eu tirei o freio lingual porque ele ficou tão alto, eu diminui um pouquinho também, né? Mas também copiei aqui embaixo, ó. Por que tem que copiar? Porque se eu quiser colocar um bumper aqui, ó, eu coloco, né? Mas o aparelho, seja ele qual for, eu posso colocar auxiliares. Eu posso colocar um escudo, uma mordida cruzada, né? Facilitando ainda mais o que eu estou já prescrevendo, né? Então, isso daí é muito importante. Alginato, moldeira, técnica de moldagem, gesso e treinar bem a sua auxiliar, tá? Aí você vai mandar para o laboratório. Falta uma coisa, a mordida terapêutica ou mordida construtiva, né? Como é que você faz? Eu faço na habitual do meu paciente e mando lá para o laboratório. Ele que se vira no articulador e manda a prescrição. Não é assim, tá? Quanto mais você tiver mordida terapêutica, melhor. Tá? Então, como é que faz a mordida terapêutica? Mas às vezes a criança não obedece. Obedece. Né? Os odontopediatras dominam isso. Né? Mas obedece. Obedece sim. Vai brincando com ela, né? Usa técnicas aí. É questão de paciência. Agora, se você faz também uma consulta de 10 minutos, você não vai conseguir. Você tem que marcar meia hora. Né? Então, assim, ortodontistas, né, que atendem de 10 e 15 minutos, para ortopedia funcional você não vai conseguir fazer uma mordida terapêutica. Então realmente você precisa de meia hora. Né? E eu sempre chamo a atenção dessa ortodontia, né, rápida aí. Então tem que mudar esse conceito aí. Hoje a odontologia está mudando bastante, então quem vai se destacar realmente é quem faz algo especial para os clientes. Ela cresceu bastante em clínicas populares, né? Hoje tem muito dentista, então se tem muito, tem que ter uma jabuticaba no meio do balde de leite, né? Assim que eu falo. Então tem uma jabuticabinha lá no balde de leite. Quem é? É você, sou eu, tantas outras pessoas que querem se destacar. Por isso que você está assistindo esse vídeo aqui agora, porque realmente você quer um diferencial. Realmente você quer ter mais segurança com os aparelhos ortopédicos funcionais e os resultados dos seus tratamentos, né? Então, tudo isso vai somando. Então, não faça consulta de 10 minutos, 15 minutos. Faça consulta de meia hora, tá? Dá tempo de você moldar, dá tempo de você colocar a mordida na posição correta, dá tempo de você precisar fazer um jig, você faz, né? Às vezes o meu paciente ele não é muito cooperativo, eu faço um jig, ele jogo ele na terapêutica. Eu não utilizo mais lâmina de cera para fazer a mordida terapêutica, ou mordida construtiva, como vocês queiram chamar.
Utilizo o elastômero, Zetolabor, beleza. Vai lá, põe o gig, põe o Zetolabor, manda ele morder em cima do gig, já está encaixadinho incisivo central superior com incisivo central inferior, e encaixou, a criança quer lá. Endureceu o Zetolabor, peço ainda para empurrar com a língua, fazer os movimentos, beleza, tranquilo, endureceu, saiu, aí sim, né? Aí sim você vai fazer, né? Com a mordida construtiva, você vai, jogou a terapêutica lá na frente. Beleza, vai para o laboratório, sem articulador. Agora, tem caso que eu monto no articulador. Eu faço a terapêutica e monto no articulador. Tem caso que eu desenho, por exemplo, esse caso aqui, ó, eu coloquei o lugar onde eu queria o parafuso expansor. Tá? Eu não queria aqui, eu queria aqui. Lógico, tem tudo, uma posição, altura, né? Tudo tem um porquê, né? Então isso daí a gente vai aprendendo e vai ensinando também, né? Então tudo isso são pré-requisitos que você tem que colocar lá quando você vai mandar para o seu laboratório. Então esse negócio de jogar na habitual e falar para o laboratório colocar no articulador e ele vai perguntar quanto que vai avançar. Vai perguntar quanto que o senhor quer abrir na expansão, que parafuso o senhor quer, e começa. Né? Põe mola digital, bihélice, um hélice só, de Binler, de planas, de Clampett, o arco é de Binler, o arco é de Hawley, entendeu? Então tudo isso você tem que especificar, é muito importante, porque não é o técnico do laboratório que vai colocar isso, não é. Então, agora, a não ser que você faça com seus 10 minutos, né? Aí fica difícil, realmente fica difícil. Mas você não é esse tipo de profissional, tenho certeza, porque você está buscando conhecimento aqui. Então tudo é muito importante, porque os efeitos colaterais disso, você vai colher cada dia mais, você vai colhendo cada vez mais, você vai se destacando cada vez mais. Então você vai se tornando realmente aquele que dá atenção para a criança, para o adolescente, aquele que conversa. Você já viu o adolescente que entra mudo e sai calado? Ele só entra mudo e sai calado porque você não conversa com ele, porque você não puxa assunto com ele. Entendeu? Ele pode ser introspecto, você vai insistindo, até um dia que você encontra um caminho que você conversa com ele. Né? Quem sabe você aconselha ele, quem sabe você descobre algumas coisas. Né? Eu tive um caso muito interessante, que um adolescente, né, que estava usando o aparelho ortopédico funcional, não estava cooperando. E realmente difícil puxar o assunto, esse adolescente, nada. Aí um dia eu vi alguns arranhões, falei, deve ser gato, né? E falei, não, mas está muito linear isso. Aí depois na outra, muito linear. E o pai fazia tratamento ortodôntico comigo. Aí perguntei para ele, escuta, fulano, tá assim, 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 você percebeu alguma coisa, tal? Rapaz, deixa eu te falar. Aí me contou a história, né? E aí veio o adolescente, aquele dia lá, e aí vai conversar comigo, vai conversar. E aí comecei a conversar, começou a se soltar, tal, né? Falar algumas coisas, né? Então aí eu já fui intermediador da família, né? E aí falei, olha, está acontecendo isso. Talvez você saiba, talvez você não saiba, mas procura ajuda, procura um psicólogo, vai ser muito bom. Você vê, numa conversa, gente, você está ajudando as pessoas, não só, né, para aumentar a qualidade de atendimento, né, porque nós não atendemos dente, nós atendemos seres humanos, né, e ser humano é muito importante, a vida é importante, né. Então aí você começa a ajudar por um outro aspecto, dentro do teu próprio consultório, dentro da sua própria clínica, né? Os adolescentes, eles são bem complicados, né? Sim, são bem complicados, porque a família é complicada. Então você tem que também, dentro do seu diagnóstico e planejamento, fazer uma anamnese familiar. Já ouviu falar nisso? Tem que fazer a anamnese familiar também. Isso é muito importante, porque a cooperação, o incentivo dos pais. Às vezes esse adolescente está precisando de incentivo também, essa criança está precisando de incentivo
dentro do tratamento. E por que não fazer uma anamnese? São casados, são separados, moram com o avô? Quem que traz? É o avô sempre? Está passando as recomendações que você pede? Está passando as informações que você vê de evolução para os pais? Tudo isso é muito importante. Então essa avaliação anamnese da família é muito importante. Na realidade, é você saber aonde vai falhar e você vai já proteger, vai trabalhar com uma preventiva, né? Então todas essas nuances, né, são os erros que normalmente o odontopediatra, o ortodontista comete antes de mandar aí um aparelho, uma prescrição de um aparelho ortopédico funcional para o laboratório. Espero ter sido bem útil para você, espero que você pense a respeito disso, de atender o seu cliente também como um todo, de você aumentar a comunicação com o seu laboratório, de você ser bem exigente também com o seu laboratório, né? Outra coisa também estava esquecendo, uma coisa também, eu não gosto de aparelhos muito polidos, tá? Por quê? Fica muito liso, então como que vai incentivar a língua do paciente, a bochecha, né? A mucosa perioral, tá? A musculatura perioral precisa ser excitada, então normalmente eu também não peço muito polido, eu peço um pouquinho rugoso. Se vem muito espelho assim, eu não gosto muito. Então já vou solicitando também, vou alinhando isso daí com o laboratório. Espero poder ter ajudado você, dá um like aí embaixo, né? Se inscreva no nosso canal e na próxima aula também nós vamos estar, né, sempre trazendo alguns assuntos novos para que você também venha aproveitar todo a sequência, né, dessas aulas, né? O próximo assunto que nós vamos ter, né, é qual posição correta do parafuso expansor Hyrax. Cara, isso é muito importante, tanto na altura, tanto no posicionamento anterior-posterior, né? Isso é muito importante. Então, qual a posição correta do parafuso de expansão Hyrax? Aguardo você aí na próxima aula, tá ok? Tchau, tchau!